A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um poço da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse é o vídeo de número 2. As características da igreja verdadeira. É o vídeo que pira todo herege protestante. Pergunta se eu me importo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos ver as características da igreja verdadeira, que começa desde o Antigo Testamento. A primeira característica da igreja verdadeira está relatada no capítulo 6 de Gênesis. Noé e a arca. Deus manda, meus queridos amados irmãos e irmãs, Noé construir uma mega arca, não é? E ali tem suas larguras, tem o seu comprimento. E ali, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as noras são salvos. E nessa arca entram animais puros e impuros. Veja que esta arca tem um líder. Quem é o líder que trabalha na arca? Que trabalhou na arca a mandato de Deus, colocado por Deus. Quem? Noé. Prefiguração viva da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, da nova e eterna aliança, da qual Jesus colocou um novo Noé à frente dessa arca, dessa barca. Então, nós vemos essa prefiguração teológica da arca de Noé. Então, assim como na arca entrou animais puros e impuros, também na igreja de Jesus, apesar da igreja ser santa, sem ruga, sem pecado, dentro da igreja hoje há os santos e há pecadores dentro da igreja, os membros dessa igreja. Então reparem, meus queridos, que ali em Mateus, no capítulo 16, 18, ele vai dizer: tu és Quefas, e sobre esta Quefas construirei a minha igreja, a minha arca. Então Jesus edificou a arca sobre Pedro. Pedro vai trabalhando, Pedro vai governando. João 21, 15. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, encaminha, dirige. Não é? Quer dizer, agora, na nova e eterna aliança, há um novo Noé à frente da arca de Cristo, que é a sua igreja. Quem? Pedro. Da qual dá as chaves da arca, aonde abre e fecha do reino. Então a igreja tem as chaves do reino dos céus. O que ela liga na terra está ligado no céu. O que ela desliga na terra está desligado do céu. Isso é bíblico. O que eu estou falando aqui é 100% enraizado nas Sagradas Escrituras. Então, nós vemos aí a prefiguração viva da igreja de Cristo no Antigo Testamento, no 6 de Gênesis, a arca, prefiguração da igreja. E São Pedro chega até a falar naquelas 8 pessoas, que ele fala até na prefiguração. Vejam só, vamos pegar aqui sobre a questão do batismo. Vamos pegar aqui Pedro. Primeira carta do primeiro Papa, capítulo 3, versículo 20. Quando Deus guardava com paciência enquanto se edificava a arca, ele disse sobre o quê? Sobre Pedro, disse: edificarei a minha arca, a minha igreja. Muito bem. Se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram através da água. Veja que São Pedro aqui, perfeitamente como a igreja sempre ensina, a salvação é dada pelo batismo. Ou seja, meus queridos amados irmãos, sem o batismo ninguém entra no reino. Jesus foi claro para Nicodemos em João 3. Se não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então São Pedro diz: só 8 pessoas se salvaram através da água, prefiguração do batismo,
o batismo de agora que vos salva. Veja, continua São Pedro dizendo. Ele diz, veja só, 21, essa água prefigura o batismo de agora que vos salva também a vós. Aí está. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, então nós estamos vendo que São Pedro ligou a arca de Noé, a arca da nova aliança. Então nós vemos esta ligação, nós vemos esse elo dessa prefiguração da igreja, da arca de Noé, ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ali que o Senhor escolhe a barca de Pedro. Então a prefiguração da igreja de Cristo, no olhar teológico, tanto a arca como a barca, no capítulo 5 de Lucas, Jesus escolhe a barca de Pedro, né, para lançar as redes. Então a canoagem, essa remagem. Então tem alguém para remar, tem que ter alguém para remar essa barca, né, essa canoa, essa arca. Então esse foi Pedro, colocado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma última prefiguração veterotestamentária da igreja é a mulher. Só essas duas no Antigo Testamento prefigura a igreja de agora que eu e você pertencemos. Primeira, a arca de Noé, e segunda, a mulher. Deus fala pela boca de Isaías, embora eu fosse o esposo deles e eles fossem a minha esposa. E nós vamos encontrar isto nos primeiros capítulos do livro de Oséias. Do capítulo 1 ao capítulo 2, do capítulo 3. No capítulo 3, aliás, todo o capítulo, os capítulos, mas especificamente no capítulo 3, quando Deus fala, e ainda no capítulo 1, a partir do versículo 1, manda Oséias ir atrás de uma mulher adúltera, que era Gomer. Atrás de uma mulher adúltera e receber os filhos adulterinos. Deus diz assim, como eu farei com a minha esposa, que me traiu com os ídolos. Ou seja, está fazendo referência a quem? A Israel. A Israel. Então logo percebemos que aí está a segunda prefiguração da igreja do Novo Testamento, da igreja nova e eterna aliança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vemos claro na Sagrada Escritura esta prefiguração. Então nós podemos ver pelo um olhar teológico dessa prefiguração da igreja ser a esposa, não é? Também está relatado tanto em Jeremias como em Ezequiel, como em Isaías, e no capítulo 3, não é? A esposa de Osés vai adulterar com outros homens. Deus disse, vai atrás da tua mulher que está em adultério, assim como eu vou atrás da minha que me traiu com os ídolos. Fazendo referência a quem? A os israelitas. Os israelitas. Então quer dizer, essa prefiguração é confirmada no Novo Testamento quando nós pegamos ali Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23. Que o marido ame sua mulher como Jesus amou a sua igreja. Que a sua esposa respeite seu marido como cabeça, assim como Cristo é o esposo da igreja e cabeça dela. E ainda nós vemos no livro do Apocalipse dizer que a igreja é a noiva, a igreja é a esposa do Cordeiro. Então nós vemos essas duas prefigurações veterotestamentárias confirmadas no Novo, que é a igreja do que verdadeiramente representa dentro das Sagradas Escrituras, teologicamente falando, para nós, a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ela é a arca, a barca de Pedro, a arca de Noé, ela é a mulher veterotestamentária que traiu Deus e que agora confirmada em Efésios 5, 23 em diante, que ela é a esposa do Cristo. Então logo nós vemos que essa igreja, as características, parte 2 desse vídeo, da igreja verdadeira. A missão da igreja é gerar filhos para Deus.
E de que maneira, irmão Fábio, a igreja, que é arca, que é barca, que é canoagem, que é a esposa do Cordeiro, gera filhos para Deus? Gera filho através dos sacramentos. Não tem como a igreja gerar filhos para Deus fora do sacramento. Logo nós vemos em João, capítulo 2, versículo 5, Jesus dizer para Nicodemos: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então a igreja vai gerando discípulos para Jesus, que é Deus. Quando nós pegamos, irmão, você não está abrindo a Bíblia, talvez nem abra, meus irmãos, mas vamos lá. Se nós pegarmos o capítulo, primeiro sacramento, né, que é o sacramento da iniciação cristã, em 28 de Mateus, versículo 19, o que é que o Senhor Jesus diz? Vão por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja a maneira em que essa igreja, eu estou dando aqui na parte 2, esse é o vídeo de número 2, das características da igreja verdadeira, como ela gera filhos para Deus. E eu estou lhe mostrando com Bíblia, dentro da Sagrada Escritura, e eu vou mostrar tudo dentro dos sacramentos, os 7, dentro dos evangelhos, já que muitos leem a Bíblia e por não compreender as Sagradas Escrituras, diz que não tem sacramento nos evangelhos. Eu estou citando aqui o primeiro sacramento. Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, a universalidade, a catolicidade. Como faz discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está o batismo, primeiro sacramento. Logo, meus queridos amados irmãos e irmãs, vem o segundo sacramento, a primeira Eucaristia, que nós encontramos em Lucas, capítulo 22, versículo 19. Jesus, tomando o pão, depois de consagrar, partiu dos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Logo, nós estamos vendo aí a instituição da primeira Eucaristia por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto a isso, estamos claros, é óbvio, né? Eu já estou mostrando 2 sacramentos. É essa maneira como a igreja vai gerando esses filhos para Deus. Logo vem o sacramento da confirmação. E se nós pegarmos esse sacramento da confirmação, em Lucas, no mesmo Lucas, aí que nós vimos o sacramento da Eucaristia, no 31, no versículo 31, Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para te peneirar como se faz com trigo, mas eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, vai e confirma os teus irmãos. Aí está, o sacramento da confirmação. Então Pedro agora é chamado a levar para os outros apóstolos. Pedro agora é chamado a confirmar as ovelhas, os cordeiros, na fé. A confirmação do batismo, ou seja, a confirmação da fé, o sacramento da confirmação que nós conhecemos como crisma. Veja que eu estou mostrando com Bíblia e eu vou mostrar todos os sacramentos dentro das Sagradas Escrituras. Vimos batismo, vimos primeira Eucaristia, vimos confirmação e agora essa igreja que vai gerando através de sacramentos filhos para Deus, vamos ver o 4º sacramento, a confissão, a reconciliação. Veja a maneira, meus irmãos, que ela gera filho para Deus. 20 de João, versículo 22. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem, serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoar, não serão perdoados. Aqui está o sacramento da confissão. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz São Paulo: nós somos os embaixadores, e quem reconcilia vós com Deus somos nós. Aí é a igreja. Então logo nós estamos vendo, meus queridos, amados irmãos e irmãs, essa é a maneira que essa igreja, que essa arca, que essa barca, que essa esposa de Cristo vai gerando filhos como mãe para Deus, que é Pai. Por isso,
Teologicamente, a igreja é nossa mãe. Está lá relatado na carta aos Gálatas. Logo nós vemos que essa igreja vai gerando filhos para Deus também através dos sacramentos. O sacramento do matrimônio. Quando nós pegamos o capítulo 19 de Mateus, versículo 5, o Senhor Jesus diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois já não serão senão uma só carne. Jesus está falando o quê? Do matrimônio. Ele está falando o quê? Do casamento. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, que o casamento que tanto seja no Senhor. O casamento no Senhor. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 14, nós vamos ver, verso 18, que Melquisedeque abençoa Abraão. Então nós vamos perceber que o maior abençoa o menor. Nesse caso, precisamos da bênção do superior. Nós leigos que estamos nos casando com nossas esposas, ali precisamos da bênção daquele que é superior a nós. Então o padre, ele tem um ministério, um sacerdócio que é superior ao nosso. Nós somos também sacerdote no ministério de Cristo, profeta, sacerdote e rei pelo batismo, mas o sacerdócio comum dos leigos. O padre é um sacerdócio, tem um sacerdócio maior, que é o sacerdócio ministerial, que oferece, né, os dons e sacrifícios às vítimas, ao povo, que é a carne e o sangue de Cristo, como está lá na primeira carta de São Pedro. Então veja que é o maior que abençoa o menor. Então nós precisamos da bênção do sacerdote, que é maior do que nós. O sacerdócio do padre é maior do que o nosso. Então é o maior que abençoa o menor. Nesse caso, em Gênesis 14, é Melquisedeque que abençoa Abraão, lhe dando o quê? Pão e vinho. Então percebam, meus queridos amados irmãos, que esse pão e vinho é onde se transforma na carne e no sangue de Cristo. E logo nós vamos ver o sacramento da ordem. Aqui mesmo em Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomando o pão, depois de consagrar, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então está dizendo que será entregue por vós. Aí está a ordem de Jesus. Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Então esse sacerdote agora está ordenando outros sacerdotes para distribuir sua carne e seu sangue. E só o sacerdócio pode oferecer vítimas. Assim como relata o primeiro Papa da Santa Mãe Igreja, São Pedro. Prestem muita atenção. Veja só. Diz assim, 1 de Pedro 2:5. O quais outras pedras vivas vós também vos tornais um edifício material, um material deste edifício espiritual. Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui está. Na Eucaristia nos tornamos outras pedras vivas. E aqui fala de um sacerdócio que oferece as vítimas, que oferece a vítima. Então esse é o sacerdócio ministerial consagrado, que vem de sucessão apostólica, os padres que são ordenados pelos bispos, sucessores dos apóstolos. Então logo nós vemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que para aquele casamento ser no Senhor, como diz São Paulo, é necessário receber a bênção do padre, do sacerdote, que é superior ao nosso sacerdócio. O sacerdócio comum dos leigos é inferior ao sacerdócio ministerial consagrado, da ordem. Então, e quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, ele está ordenando a sua igreja. Aí é que nasce o sacramento da ordem. Outro sacramento, veja que eu estou mostrando todos eles, mostrei todos eles dentro dos evangelhos. É o sacramento pouco conhecido, esse sacramento por muitos aqui no Nordeste, que eu, quando fui dar aula, curso bíblico dos sacramentos, meus alunos diziam: eu nunca ouvi falar neste sacramento, que está no capítulo 6, segundo São Marcos, vejam só. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Vejam só. Aqui, ungiam com óleo, é o sacramento da unção dos enfermos. Logo nós vemos
ser confirmado esse sacramento por São Tiago. São Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Ele vai dizer: está alguém alegre? Louve. Triste, reze. Enfermo, mande chamar o sacerdote da igreja para que ele venha e unja o enfermo com o óleo da unção. E a oração da fé salvará o enfermo e perdoará seus pecados. Aí está, meus queridos amados irmãos e irmãs, este é o sacramento da unção dos enfermos, como é chamado. Então veja que a igreja gera os filhos, e eu estou dando para você todas as características da igreja verdadeira, com prefiguração teológica e tudo. De que maneira essa igreja gera filhos para Deus. Por isso que fora dessa igreja, fora dessa arca, fora dessa barca, não existe salvação. Ficou claro isso em um dos conselhos da Santa Madre Igreja. E ela não é deste mundo. Jesus disse: estão no mundo, Pai, como eu estou no mundo, mas não são deste mundo. Vejam só. Ainda a carta aos Gálatas, para nós rechearmos o final deste vídeo, diz assim: vamos ver aqui se eu consigo encontrar. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Veja, ela não é aqui da terra, ela não é deste mundo, ela é de onde? Ela é do alto. Então ela é a Jerusalém celestial. A igreja é a Jerusalém celestial e ela é a nossa mãe. E se nós queremos ver mais amplo ainda, mais nitidez ainda, é se nós pegarmos a carta de São João, a segunda carta de São João, só tem um capítulo, versículo 1. Diz assim: o ancião e a senhora eleita e a seus filhos, aqui está, que amo na verdade. Aqui está. Está fazendo uma referência, São João Evangelista está fazendo uma referência a quem? A Santa Madre Igreja. Então a Bíblia está provando que a igreja ela é nossa mãe. Protestante que não conhece de Bíblia sempre diz: vocês dizem que a igreja é mãe, mas não tem respaldo bíblico. Eu estou mostrando com Bíblia. Gálatas 5:26, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 1. Outra vez. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Veja, a senhora eleita é a igreja e seus filhos somos nós. Então ela é a senhora eleita, ela é a esposa do Cordeiro, ela é a arca de Pedro, a barca de Pedro. Então logo nós estamos vendo, meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui todas as características da igreja verdadeira e tudo o que ela ensina em sua doutrina, em sua reta doutrina, é perfeito, não há dolo, não há engano para nos salvar, da qual fora dessa igreja não há salvação. Eu fui bem claro? Mostrando com Bíblia, 100% na Bíblia. Espero, meus queridos amados irmãos e irmãs, que você compartilhe esse vídeo, não esqueça o like. É mais um ensinamento teológico das características da igreja verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre Pedro. A Efésios 2, 20. Estais edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra do ângulo o próprio Cristo. Então estamos edificados no fundamento, porque ele fundou sobre o apóstolo Pedro a sua igreja una, santa, católica e apostólica. Primeira carta de Pedro 5,13. A igreja escolhida que está em Babilônia vos salva. Ela é a eleita, ela é a escolhida. Ela é a igreja católica, que designa universal. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.